Sejam muito bem-vindos ao Travel Fun. Eu sou a Paty e essa aqui é a Joy, a nossa casinha que nos leva para conhecer vários lugares desse mundão. Essa temporada nós estamos velejando aqui na Grécia. Nós estamos exatamente do ladinho da cidade onde começou os Jogos Olímpicos há 3.000 anos atrás. Cidade de Olímpia. E hoje nós vamos lá dar uma olhadinha para ver como que estão as coisas. Bom, como vocês sabem, né, o nosso meio de transporte para sair da Joy e ir até a Terra é o nosso querido botinho. Então o Duda está ali fazendo aquele processo de todos os dias de colocar o botinho na água para a gente dar um rolê. Tem eu e o Duda no domingo, às 9 horas da manhã, na rua, caçando um aluguel de carro. Não tem ninguém. Olha os restaurantes aqui nessa cidadezinha, que bonitinhas. As mesinhas arrumadinhas. Tem essas florzinhas rosas aqui, são super bonitas, ó. Então agora a gente vai sair aqui de Pyrgos, 10h30 da manhã, quase 11. E umas 3-4 horas tá para entrar um ventinho aqui na ancoragem. Então a gente vai lá para Olímpia para voltar para Joy antes de começar o vento. Não tinha trânsito nenhum porque não tem cruzeiros, então aqueles ônibus de excursões gigantescos ao degrau. Foi muito rápido, já chegamos aqui, o calor tá bem forte. Mas a gente tem 2 horas para dar um rolezão aqui dentro e visitar as coisas legais de Olímpia. Imagina quantos atletas já não passaram por aqui. Você sabia que quem criou os Jogos Olímpicos foi o Hércules? E aí ele fez as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos Antiguidade. Quem podia participar dos Jogos Olímpicos? Hoje em dia, né, lá em Paris, tem homem, tem mulher. Os atletas eram só homens. E às vezes eles competiam peladões, sabia disso? Na época vinha pessoas da Grécia inteira para competir aqui. E tinha uma trégua, porque eles viviam em batalhas, né? Então a cada 4 anos, como é hoje em dia, né? As Olimpíadas são realizadas de 4 em 4 anos, eles davam uma trégua de 3 meses e era quando acontecia as Olimpíadas. Tinha mais de 40 mil espectadores, então isso aqui ficava lotado de pessoas. Em 2004 teve as Olimpíadas aqui na Grécia. E a prova de arremesso de peso, vocês sabiam que foi realizada exatamente aqui, onde nasceu os Jogos Olímpicos. Uma paz, eu acho que toda vez que eu estudava sobre Grécia, eu imaginava essa paz. Olha que bonito esse lugar. Vou dar uma caminhadinha para chegar nos lugares. Tem várias coisas aqui, tem um museu ali em cima e aqui nós estamos indo era onde era a cidade. A cidade de Olímpia, ela tem uma história bem interessante. Teve incêndios, teve enchentes e aí a cidade de Olímpia ficou embaixo do lodo por muitos anos. Por décadas, eu acho. Até que começaram a escavar ela e descobriram toda a cidade. E hoje em dia as escavações ainda acontecem. A gente vai poder ver. Olha, eu já estou comprando ela. Então nós compramos 2 tickets, cada um deles custou 12 euros. E da direita você visita tudo aqui no sítio arqueológico e também o museu que eles têm das Olimpíadas. Então a gente vai passar aqui mais ou menos umas 38 horas visitando esse lindo lugar. Tá doido? Você vai torrar nesse sol aí, 38 horas. É uma cidade zona gigante. Agora vamos andar na sombra, né? Porque o sol tá muito calor. Mas olha, já dá pra ver aqui, ó, que teve algumas escavações, que era provavelmente casas de atletas quando vinham competir. Eles ficavam 30 dias aqui. Eles tinham que treinar aqui, eles tinham que se alimentar, tinham que conviver socialmente com todo mundo. E aí os juízes, eles não avaliavam a pessoa só pela desenvoltura dele nos jogos. Eles avaliavam o caráter do atleta. Então eles ficavam de olho em todo mundo para ver como que eles se comportavam na sociedade com os outros atletas. Se o atleta fosse pego fazendo algo errado, ele era punido. E na época, eles fazerem estátuas, esculpir estátuas. Ficavam embaixo do sol esculpindo estátuas, além de não competir. E nessa estátua ia o nome dele, sobrenome da família e o local que ele morava. Era bem humilhante, assim, era um castigo bem humilhante para eles. Então eles pensavam muito bem antes de fazer coisa errada nas Olimpíadas. Porque ficava bem no início da entrada, até vou ver se eu consigo achar aqui na cidade.
ficavam as estátuas. E aí todo mundo que passava via ali o nome da pessoa, o nome da família, e era vergonhoso para eles. Aqui, ó, é Paleastra. Não sei se é palestra ou paleastra. Porque aqui era o centro de luta livre e salto. Então, sobrou 32 colunas que são originais da época. E era aqui que acontecia o treinamento dos atletas do salto e da luta livre. Vai lá, hein? Achei que era maior esse lugar, que eu acho que ia ficar meio apertado, hein? Não é muito grande isso, não. Aqui era o templo de Hera. E aqui ficava guardada as coroas de louro que eles davam para os atletas. Tava lendo aqui no Google, parece que a tocha olímpica sai exatamente daqui para os Jogos Olímpicos. Então ela saiu esses dias, né? Porque tá rolando em Paris agora. Mas sabe o que é interessante? Que na minha cabeça isso aqui era muito grandioso. Óbvio, é grande, mas não é tão grande assim. Uma olhadinha aqui, ó. Você acha isso grande? Sou pequena. Não é muito grande. Tem várias colunas, ó. Caiu tudo. Caiu. Pouquíssimas, né, tão inteiras. É. Qual será que era a altura disso? Igual aquela, ó. Estamos na frente do templo de Zeus. Essa coluna aqui, ela foi reconstruída, tá? Porque ela não tava assim, ela tava igual essas outras, toda detonada. Mas em 2004, quando teve as Olimpíadas, aqui na Grécia eles reconstruíram toda. E o templo de Zeus, em 522, teve um terremoto e detonou ele. Então está todo para baixo, culpa do terremoto. Mas sabia que aqui dentro desse templo tinha uma estátua gigantesca de Zeus, que era toda feita de pedras preciosas, mármore. E a estátua sumiu daqui. Então, teorias dizem que roubaram a estátua e ela pegou fogo e desapareceu. Mas também teve um tempo que o Calígula queria tirar a estátua de Zeus daqui, levar lá para a Itália, arrancar a cabeça da estátua de Zeus e colocar a cabeça dele na estátua. Bem doido esse Calígula, né? Mas aí acabou que pegou fogo, detonou a estátua e até hoje ninguém sabe o paradeiro dela e o que aconteceu de verdade. E olha, não é que eles ainda estão escavando mesmo, olha aquela parte ali, os caras estão trabalhando. Provavelmente vão descobrir mais coisas. Tô tentando achar aqui aonde que teve a competição de verdade aqui nos Jogos Olímpicos de 2004. Eu acho que é um pouquinho mais lá para baixo, parece que tem que ser 11 minutos caminhando. Vamos tentar chegar lá. Agora nós vamos lá na Vila do Nero. Nero foi imperador de Roma, né? Mas o Nero ele era bem pancada das ideias, porque ele chegou aqui, ele destruiu vários edifícios gregos para construir a vila dele. Mas esse Nero, olha, sem noção, hein? Detonando com a história. Olha, aqui já dá para ver que era bem diferente a construção do Nero, os italianos para os gregos. Já parece Itália isso aqui, não parece? As casinhas que a gente via lá na Toscana, as pedrinhas ali. Os gregos aí já faziam com essas placas aqui gigantes de pedra. Legal também, vamos lá no meio ver como é que é. Olha, acho que essa dali era a casa do Nero. Era bem grande até, que a mansão do imperador Nero. Não é que o Nero morou aqui mesmo? E ele morou aqui durante os Jogos Olímpicos. Essa casa aqui era chamada Octagon. Era muito grande, luxuosa, com vários banheiros e piscinas. Ó, não falei que tinha piscina? Olha, é mesmo. Será que o Nero tá aí pra gente tomar um cafezinho? Só peço café, né? Legal a história desse lugar. Aqui era onde os atletas ficavam esperando a hora de
de competir. Eles ficavam aqui embaixo desse arco, na sombra, né? Tem a pista ali na frente dos corredores. Acho que são 192 metros. Daí lembra que eu falei pra vocês aquela história de que não é o mais rápido que era o vencedor, que contava muito o caráter dele? Então, 10 juízes sentavam lá atrás, com mais alguns homens muito ricos da época, e ficavam julgando os caras. E era aqui que tudo acontecia. Eu posso correr? Se fosse naquela época não, porque só os homens participavam, né? Sacanagem com a mulherada. Entrando na arena, eu sou uma competidora, tá? Em volta aqui tem 40 mil pessoas me assistindo. Linha de chegada, desafiei o Duda a competir comigo. Quem vocês acham que ganha? 1, 2, 3. Não deu pra mim não, acho que eu tenho que treinar mais. Nos próximos 4 anos eu volto melhor. Porque agora que nós somos atletas olímpicos, nós corremos na Arena Olímpica, original, oficial das Olimpíadas, suando tudo. A gente vai ver aqui dentro do museu. Tem muitas coisas interessantes que eles acharam soterrados e parece que tem estátuas dos competidores lá da época dos Jogos Olímpicos antigos. O pessoal tô no ar-condicionado, mas estou derretendo. Nós entramos aqui no museu. Tem muitas coisas que eles acharam aqui em Olímpia. Olha que legal, esses são os primeiros capacetes que eles fizeram em bronze lá na região de Corinto. Lembra que a gente passou para lá de Corinto? Então, lá daquela região. E daí a evolução deles ao decorrer dos anos aqui dos Jogos Olímpicos. Tem uns que são todos cheios de detalhes, ó. Bonitinho que vê. Olha esse daqui, ó. Olha o detalhe desse. E aqui é todas as proteções em bronze. Eu acho que aqui, ó, da tornozeleira, sabe? Pra não doer quando bater. Sabe a Nike do tênis? Essa é a estátua dela. Os messênios deram para Zeus depois da vitória contra os espartas. Ela tem 2 metros de altura e ela ficava num pilar de 8 metros. Lá no templo de Zeus, onde a gente foi visitar. O moço bonitão aí é o Hermes, sabe? O famoso Hermes. Ele foi encontrado em 1877, lá no templo de Eras. E essa era do imperador Adriano. Esse tio aqui era o Titus. Sabe que engraçado que do imperador Adriano, Titus, todos têm uma armadura e nas armaduras deles tem desenhos de animais. Você viu lá atrás o touro? Tem até golfinho aqui, ó. Tá meio estranho esse golfinho. Elefante, todos os bichos. Mas é muito legal poder ver a história ali, tudo que a gente viu lá embaixo, as estátuas, as escavações. Que visita legal nesse lugar. Aqui em Olímpia, onde tudo começou, as Olimpíadas antigas da Grécia. E a gente vai embora, voltando pra Joy, mais cheio de cultura. Uma das coisas mais legais de viver na Joy e ter essa oportunidade de desbravar o mundo é você poder conhecer todas essas coisas interessantes que talvez nós nunca viríamos. Mas eu acho que com a Joy, assim, a gente vai lentamente, em cada lugar a gente vai parando e vai absorvendo um pouco da cultura. É você conhecer a fundo a cultura do lugar, é você estar cada dia que passa aprendendo uma coisa nova, descobrindo lugares. Ela aproxima a gente. Eu acho que muito mais do mundo, da cultura, dos lugares, do que qualquer outra coisa. Ai, é isso que vale a pena, às vezes, do Boat Life, sabe?